Olá, nós estamos estreando hoje o canal Com a Magrela na Estrada. Meu nome é Gilson Soares. Nesse canal pretendo relatar um pouco das minhas viagens ciclísticas pelo Espírito Santo e pelo Brasil. São algumas histórias que aconteceram nas estradas e eu tenho o projeto de transformar essas histórias em literatura, mas enquanto isso não acontece, a gente vai começar a contar um pouco dessas histórias aqui no canal do Com a Magrela na Estrada. E tenho a honra, o prazer, a alegria de receber para essa nossa estreia o jornalista Vitor Taveira, que também é um ciclista. A gente já está combinando algumas viagens juntos. Já me deu também a honra de fazer reportagem, alguma reportagem sobre as minhas viagens. A gente já está, somos velhos amigos de lutas e de ideias, né? E é um prazer grande receber o Vitor Taveira na estreia do nosso canal Com a Magrela na Estrada. Vitor, boa noite, um prazer. Boa noite, Gil. Pô, satisfação muito grande. Sabe que você é uma inspiração para mim, né? Não sei se eu te contei, eu acho que já, mas vou contar publicamente, né? E quando Sim. você fez você fez a primeira viagem, né, pelo Rio Doce, a segunda pelo Rio São Francisco, né? E eu fiquei, putz, velho, justo tá aí, ó, na exposição. Eu tô aqui, nunca fiz a viagem, só tinha ido para Guarapari. Aí peguei, estiquei um pouco mais, fui até Marataízia, no recorde, na verdade. Mas é assim que se Mas eu quero começa, cara. fazer outras, exatamente. Perceber, né, quais são os problemas que você pode enfrentar, como é que é, enfim, eu acho que é um pouco dessa questão, assim, eu sempre fui muito viajeiro, a gente fala, né, Sim. viajei muito pela América Latina, na Europa Aham. e tal, mas o lance da bicicleta, né, também usei muito, uso ainda como meio de transporte urbano, né, mas eu sempre tive esse receio aí quando eu vi que você foi, eu falei, não é tão difícil assim, né, peguei umas Se aquele dicas, cara foi, se aquele cara fui. foi, eu vou também. Mas é Então, assim que se começa, é assim que se começa mesmo, Vitor. Eu, antes de me estender, né, nessa viagem que eu fiz pelo Rio Doce em 2016, que vai ser o foco da nossa conversa aqui, né, é, eu viajei e depois depois em 2017 eu viajei pelo São Francisco, como você lembrou agora. Mas antes disso eu viajei aqui pelo Espírito Santo, eu praticamente conheço todo o território capixaba de bicicleta, né? Não vou dizer que eu conheço palmo a palmo, passo a passo, mas assim, pontos extremos, né, como sair daqui da linha do mar, aqui de Vila Velha, até lá no alto da Serra do Caparaó, até onde é possível ir de bicicleta, né, no portal ali da reserva, e também do extremo sul, né, da Praia das Neves, até lá no extremo norte, na Praia do Riacho Doce, né? Então, pô, de rodei ponta a também ponta. por todo o noroeste do estado, né? Então, eu conheço bem. Aí, depois que eu parti para as viagens um pouco mais longas, fora do estado. Mas é assim que você começa, você Para começou quem quer bem. começar, é isso, né? É um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, você vai chegando. O Exatamente. meu plano era ir até Castelo, né? Onde mora minha avó, e eu acabei desistindo porque eu não conhecia a estrada, estava inseguro. Depois eu vi que é a estrada do leito do Rio Itapemirim. E aí eu lembrei muito Sim. da sua viagem, né? Porque sua viagem foi pelo leito do rio, então o leito do rio é plano, né? A gente no litoral está acostumado, é muito fácil começar pelo litoral, a gente que está no litoral, né? Se estiver assistindo, você vai pela praia, então você não tem cruzamentos, né, e tal. E pelo leito do rio é a mesma coisa, né? Você vai geralmente é mais plano, dependendo da É, região, mas geralmente é mais o tranquilo, é um Espírito bom começo, né? E o Espírito Santo é muito bom para se pedalar, porque é um estado pequeno, as cidades são muito próximas, você nunca fica totalmente desguarnecido, né? Você está sempre perto de alguma coisa. Então, é muito bacana. E tem também uma variedade topográfica muito Ah, interessante, né? Você sai do litoral, logo, logo você começa a subir as serras, né? Então, exatamente. é tudo bem fácil. O Espírito Santo é bom, é um estado pedalável, facilmente Esse pedalável, conceito eu é costumo bom, dizer. né? Porque assim, você fez essas viagens e aí, tipo assim, já foi planejando essa do Rio Doce, mas achei interessante. Você falou que quando você planeja ir para o Rio Doce, quer dizer, não tinha acontecido a tragédia, né, o crime socioambiental que ocorreu em Mariana e veio, né, descendo o rio e contaminou todo o rio, né? E até hoje, quer dizer, a gente tem Isso. as pessoas de lá ainda
estão num processo muito, muito difícil mesmo, né? De perda É, econômica, social, afetiva, cultural, e tudo isso. Então, assim, acho que eu queria saber um pouco como é que foi para você, assim, quando você soube do negócio, já estava no seu plano, né? Quando, no dia 5 de novembro de é. 2015, não é isso? Então, Quando eu fiz, mudança de eu fiz, plano total, né, assim. eu fiz duas viagens pelo Espírito Santo. Em 2013, eu viajei pelo sul do estado, desci pelo litoral sul, e depois subi, margeando o rio Itabapoana até a nascente dele, lá no alto do Caparaó. E no ano seguinte, em 2014, eu subi pelo litoral norte, até lá na praia do Riacho Doce, e contornei por todo o noroeste, né? Voltando, né, para Vila Velha. Enquanto eu estava fazendo essas viagens, já comecei a pensar que um próximo passo poderia ser eu fazer toda a extensão do Rio Doce, e até a nascente, lá na Serra do Mantiqueira, na cidade chamada Ressaquinha, fica bem lá no alto, e descer até Regência. Isso eu comecei a pensar em 2014, e comecei a me planejar, comecei a realmente traçar, né, as possibilidades dessa viagem. Quando, no dia 5 de novembro de 2015, houve o rompimento da barragem do Fundão, lá em Bento Rodrigues, né, município de Mariana, e toda aquela lama desceu pelo Rio Doce, eu, eu praticamente desisti da viagem. Eu falei assim, puxa vida, o que eu vou fazer agora, né? Vou ver o Rio morto, né? Porque, não sei se você se lembra, eu tenho certeza que você se lembra, naquele período, 2013, 2014, além de todas as mazelas que já começavam a acontecer com o país, a gente estava discutindo muito a questão do Rio Doce, porque o Rio Doce já estava dando sinais de muito sofrimento. Eu não sei se você se lembra, mas em 2014, o Rio Doce ele estancou ali em Regência. A água passou a não chegar, não transpor a praia e chegar ao mar. O rio ficou parado ali. O rio já estava Você tem tão... um processo de represamento em vários lugares, de assoreamento, né? Estou falando assim como leigo, né? Não sou da área da tecnologia. E, Exatamente. enfim, e desvio eu sei que, por exemplo, a Suzano, a Araguçolose, Fibra, né? Acabava desviando o curso de vários rios para, enfim, você tem uma série de intervenções, e ali em áreas também, um monte de áreas alagadas, como é que chama, de planícies alagadas, que foram secas, né, para valorizar esse terreno e botar gado, né? Então, os pesquisadores Exatamente. falam muito isso. Eles têm uma série de intervenções ambientais bem catastróficas, né, que estavam tirando vazão do rio, né? Você vai Pois destruindo é, a água a gente que já vinha, chegava, que acumulava. é, a gente já vinha discutindo isso, você se lembra? Com essa grande preocupação. Então, a minha viagem, quando eu planejei a viagem, eu pensei, vou ver o Rio, né, até para começar a participar mais ativamente dessa discussão, né? Eu percorrendo toda a extensão do Rio, eu vou ver o Rio nas diversas circunstâncias, porque ele está passando. Passar por todas as cidades, né? Eu vou observar tudo. E Ia com depois de essa ideia. Mariana, o rio não foi atingido. Digo, subindo depois de Mariana, passou Mariana para lá. O Rio Doce, ele se torna Rio Doce ali perto de Ponte Nova. Tem uma cidade chamada Rio Doce. Tem duas cidades muito próximas ali, pertinho de Ponte Nova, pertinho de Rio Casca. Uma cidade chamada Rio Doce e outra cidade chamada Santa Cruz do Escalvado. É próximo a essas duas cidades que o rio Piranga se encontra com o Ribeirão do Carmo. E é ali que se forma o Rio Doce. Porque lá em Ressaquinha, o que nasce é o rio Piranga. Ele desce com o nome de Piranga, inclusive tem uma cidade chamada Piranga lá em cima, ele desce com esse nome, até quando ele se encontra com o Ribeirão do Carmo, que é aquele que passa dentro de Mariana, e que veio lá de cima trazendo a lama, né? Aquele é o Ribeirão do Carmo. Ele se encontra com o Piranga e é ali que se forma o Doce. A partir dali que ele passa a se chamar Rio Doce, né? Então, a lama veio pelo Ribeirão do Carmo e se encontrou ali, e aí começa a descer. A partir dali que já desce, né, destruindo. Onde é doce, já de fato chegou a lama. Desculpa, não te ouvi. Então chegou em toda a extensão do Rio Doce, né, em tese,
É a partir do momento porque é ali também que tem a primeira grande represa do Rio Doce, chamada Usina Hidrelétrica Risoleta. Risoleta, que foi a primeira dama do Estado, né? Risoleta Neves, que era a mulher do Tancredo Neves. E o nome dessa usina, o nome popular dela é Candonga. O pessoal, vamos lá na Candonga, que é o nome dessa represa, mas o nome oficial dela é Usina Hidrelétrica Risoleta Neves. E ali que é a primeira represa, e ali que ficou já uma parte da lama que estava descendo, foram 60 milhões de metros cúbicos. Calcula-se que 10 milhões de metros cúbicos já tenham ficado parados ali naquela hidrelétrica, que fica nesse município chamado Santa Cruz do Escalvado, que é logo depois que os dois rios se encontram, o Piranga e o Ribeirão do Carmo. Mas aí como é que foi, então, essa sua decisão? Você tinha desistido, aí você decidiu... Desculpa. Assim, né? Desculpa. Comecei a contar outra história. Aí, cara, assim, todos nós sofremos muito, né, Vitor? Todos nós choramos, todos nós ficamos, assim, muito consternados. O mundo todo, né? O mundo todo, o Brasil inteiro, todo mundo, foi um abalo, né? Mas eu, além de todo o sofrimento coletivo, eu tive também a quebra desse projeto, né? Porque para mim realmente perdeu o sentido. Eu pensei, não vou mais ver o Rio, eu não vou ter, né? Mas aí depois passou um ano, eu pensei, não, eu vou sim, eu vou ver, vou lá, vou saber né? Vou lá olhar. E aí comecei a subir. Eu saí de Vila Velha no dia 25 de outubro de 2016. E subi, né? Subi aqui por... Em princípio, eu tinha pensado de ir para a Regência e começar a subir da Foz. Mas depois eu mudei de ideia e subi aqui para as nossas montanhas, Cariacica, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Itarana, Itaguaçu, Baixo Guandu. Cheguei em Baixo Guandu e encontrei o Rio, né? E aí, a partir daí, eu comecei a subir margeando, né? Aí, Moraes, Itueta, Resplendor, fui subindo, né? O mapa está aí, não sei se dá para você ver aí. Quer que eu coloque o mapa aqui? Vamos ver. Eu fui subindo, passei por Governador Valadares, né? E no dia 2 de novembro, eu cheguei a Mariana. Eu tinha calculado, quando eu saí daqui, no dia 25 de outubro, eu pensei que eu chegaria em Mariana na véspera do dia 5 de novembro, que é quando se completava um ano do crime ecológico. Mas eu cheguei um pouco antes, na verdade, a viagem foi mais rápida do que eu tinha pensado. Aí no dia 2 eu já estava em Mariana, dia 2 de novembro. Aí eu fiquei em Mariana até o dia 5, porque tinha gente de todo o Brasil em Mariana naquele dia, né? Que era um dia de manifestações de muitas entidades, da discussão, de entidades que estão ligadas à discussão ecológica, preservação ambiental, várias entidades. Estava o Brasil todo reunido em Mariana naquele dia. E eu fiquei para acompanhar toda aquela movimentação ali. Eu deixei para sair de Mariana no dia 6. Então, dia 5 de novembro, quando se completava um ano, eu estava em Mariana e pude acompanhar, né, toda aquela movimentação. Entre o dia 2 e o dia 5, eu aproveitei que eu já estava lá, aí eu fui de bicicleta até Bento Rodrigues, né? Fui ver de perto tudo aquilo lá, não consegui chegar a Bento Rodrigues, porque tinha um impedimento, tinha várias barreiras, porque eles estavam cercando, né? Tinha várias placas de não se aproxime, aquela coisa toda, mas cheguei bem próximo, pude ver uma parte da destruição, e depois voltava para Mariana. Eu ia diariamente, dava umas voltas por ali, depois voltava para Mariana, e dia 5 eu estava lá, em Mariana. Que aqui tem, né? Eu tô com o mouse aqui, ó, saiu de Vila Velha, veio aqui Santa Leopoldina, Itaguaçu, Itarana, aí esse percurso aqui, aí você veio por aqui, né? Por essa parte, passou por Ipatinga, Valadares, Fabriciano, Timóteo. Aqui chama o Vale do Aço, se não me engano. Exatamente. Ali passei por Timóteo e fui subindo. E aí você chegou aqui, depois você voltou meio que pelo outro caminho, né? Do outro lado do rio. Exatamente. E voltou até aqui a Foz. Né? E o que te marcou, assim,
desse trajeto, assim, de lugares? No dia 5 de novembro, o que eu pude ver lá em Mariana é o que a gente já começava a ver no Brasil e viu de forma muito mais intensa depois, né? Eu vi uma cidade dividida. Aquilo me chocou muito, porque uma parte considerável da população de Mariana estava se manifestando, inclusive com caminhadas pela rua, pedindo que voltasse às atividades da Samarco, que a cidade precisa daquela economia, que precisa de emprego, que não importa o que aconteceu, entendeu? Enquanto tinha uma parte, inclusive de gente do Brasil inteiro ali, para protestar, para reclamar, para pedir providências, né? Tinha uma parte da população bem numerosa, né? E se manifestando mesmo, a favor da mineração, da exploração, de tudo que se dava. Então, eu fiquei extremamente chocado. Inclusive, duas coisas me chamaram a atenção. Uma que eu estava andando pela cidade de bicicleta, aí eu vi uma manifestação de um grupo de pessoas andando pela rua, eu me aproximei e vi que as pessoas me olhavam de uma forma meio estranha, eu de bicicleta ali, né, cheio de bagagem, aquela figura meio estranha. Eu vi que elas olhavam para mim com um olhar assim de restrição, né? Aí eu caminhei assim, a uma certa distância, eles pararam naquela praça principal de Mariana, onde tem aquela igreja maior ali, né? E começaram os discursos. Aí que eu fui ver que era um grupo de pessoas que estavam se manifestando em defesa da Samarco e de todo o processo de mineração. E aí, daí a pouco, uma das pessoas lá, um vereador lá de Mariana, tomou a palavra no palco, no palanque lá, que estava armado, e começou a dizer que tinha ido lá onde estavam as outras pessoas, né, que estavam se manifestando, protestando contra tudo que aconteceu, que estava acontecendo. Aí ele disse o seguinte: eu fui lá e não tem ninguém de Mariana lá, é só gente de fora. Como se coubesse a eles dizer sim ou não a todo o processo, como se tudo Fora que ali... tinha atingidos do Rio Doce inteiro, né? O pessoal daqueles Pois é, caravana, né? eles achavam AVE, que... né? Movimentativos de barragens e outros movimentos que se organizaram e foram, né? E outra Lado coisa também... simbólico também, né? Acho que tinha muito a ver com cobrar, mas também com esse luto e com essa luta, né? De articular as várias comunidades, né? De criar uma narrativa comum para protestar também e uma estratégia coletiva, né? Porque a estratégia das empresas geralmente é fracionar, tentar negociar em pequenos, né, pedaços ali, porque assim ela tem, enfim, ela evita que haja uma negociação massiva que exija mais, né? Exija o que é justo, na verdade, e ela consegue tentar pulverizar, né? Uma estratégia muito impõe a frequente na narrativa... mineração, né? Exatamente. Impõe a narrativa deles também. E outra coisa que me chamou a atenção também é que aí à tarde, já no final do dia, tinha a sirene, né? A sirene, que era uma forma de protesto. Toda final do dia eles tocavam a sirene. Inclusive tinha um jornal que foi lançado lá, até peguei um exemplar. O nome do jornal é A Sirene. É um jornal que eles começaram a reunir ali todas as manifestações, todos os textos, né? Tudo que estava se formando ali, é isso que você está falando, desse conjunto, né? Através desse jornal, eles estavam reunindo isso. Aí eu vi depoimentos de vários moradores, né, de Bento Rodrigues, que ficaram desalojados e tiveram que descer para Mariana, estavam morando lá em locais cedidos para eles morarem. Eles começaram a relatar a discriminação que a cidade estava demonstrando por eles, entendeu? Como se eles fossem culpados, entendeu? Todo aquele sofrimento, toda aquela carga ali emocional, tudo que perderam, e a cidade ainda olhando para eles com olhos sei lá, de crítica, né? Como se a culpa fosse deles. Os moradores desalojados que perderam tudo, né? Morreram parentes,
estavam lá tentando sobreviver e sendo tratados de uma forma discriminatória. Então, isso aí realmente é uma coisa muito, muito chocante. Você conseguiu assim, perceber das pessoas naquela época, assim, em relação ao Rio, qual era o sentimento que havia? Porque assim, são relações diferentes, né? Numa cidade, enfim, o governador Valadares deve ter uma relação diferente lá de Ponte Nova, ou de Ressaquinha, né? Quer dizer, ou de Regência, né? Que já é um rio com a praia. Como é que você percebeu essas questões, assim, essa relação do rio? A vida Desculpa, dessas... eu não entendi. Não, como é que Repete, por você favor. percebeu essa relação das pessoas com o rio nesse caminho? Porque são vários lugares distintos que você passou. Ah, Né? sim. Como é que as pessoas viam, o que elas estavam sentindo, o que mais afetava elas em relação a ter o rio nessa condição? É, naquela parte superior, né, do rio, onde está se formando o Rio Doce, ali o rio é muito menos marcante na vida das pessoas. O rio ainda não é tratado assim da forma como a gente vê o rio, principalmente de Governador Valadares para baixo, né? Que o rio já passa a ser assim, muito central na vida de todo mundo, né? Então, a partir daí é que a gente percebe mais o peso, né, a força do rio na vida das pessoas, né? E Para os aí, municípios capixabas, o rio é um marco de todas as cidades que o qual ele é, passa. Né? porque aí, exatamente, quando ele chega no Espírito Santo, ele já é todo aquele, né, já tem aquele volume e aquela importância mesmo do rio, né? Então, aqui... Mas a partir para baixo do Governador Valadares, a gente já sente bastante isso também. Em todas as cidades ali onde o rio está presente, ele tem grande importância. São colônias de pescadores, são, né, as próprias cidades vivem do rio, né? O rio tem importância econômica e cultural muito grande para todas as cidades, né? Então, é bem mais marcante a partir daí. Lazer também, né? Eu vi em vários lugares que Sim, sim. sempre foi um espaço de lazer que passou a não ser mais, né? Não ser. A pesca também, assim, ela é um modo econômico, né? Um recurso econômico dos pescadores, mas ela também, a pesca, ela tem todo um envolvimento cultural aí, né? Da cultura do pescador, Sim. do horário de acordar, do horário de sair, de fazer a rede, de cantar, ou, enfim, de limpar o peixe. Quer dizer, há uma série de relações que foram brutalmente interrompidas, né? E É a aí, vida daquela comunidade, né? nesse trecho tem um lugar muito importante, né? Que eu acho que é um pouco... que é ali pela altura de Resplendor e tal, que são onde estão os Krenak, né? Porque os Krenak têm essa relação muito forte, né, espiritual, como, né, comunidades indígenas, né, que eles chamam de Watu, né. E aí eu queria lembrar Exatamente. que está lançando agora a música, né, chamada Meu Watu, né. Eu queria que você talvez falasse um pouco disso, de como é que surgiu essa inspiração também, né, de compor. Essa canção, inclusive, a gente vai botar o link com o videoclipe, né, o link do videoclipe aqui na descrição desse vídeo, para que as pessoas possam ouvir. A gente está lançando o vídeo, o canal, e estamos lançando também o videoclipe dessa canção, exatamente dia 5, né, quinta-feira. A gente está gravando essa entrevista nossa aqui um pouco antes, mas ela vai ao ar no dia 5, quinta-feira, que é quando se completam 5 anos, né, Aí existe uma discussão se chama de crime ou de desastre, né? Mas 5 anos com nada resolvido. né, nada as pessoas que foram atingidas pelo crime, né? Na verdade, muitas não vão ter nunca, né? Claro, o que perderam, mas mesmo assim, né? O que se poderia ter de justiça, né? Para essas pessoas ainda também não está alcançado, né? Bom, mas então eu fiz essa canção em parceria com o César Almeida, e quando eu fui para essa viagem, essa canção já estava pronta, né? E
eu, assim, durante toda a viagem, ela ficou muito presente em mim, né? Foi uma canção que eu, de certa forma, fiquei cantando algumas vezes, né? Enquanto estava viajando. Mas você falou do Krenak, né? Da aldeia Krenak ali, e a gente tem uma grande figura, né? Hoje, um grande intelectual, uma das vozes mais importantes do Brasil hoje, que é o Ailton Krenak, né? E eu vi uma entrevista recente com Ailton Krenak. Eu gosto muito de ler, né, as coisas que ele faz. Inclusive, tem um livro aqui chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É muito bacana, é muito, muito legal. Mas nessa entrevista que eu vi com o Ailton Krenak, eu vi uma informação dele, uma afirmação dele, que me confortou. Porque, assim, desde que eu fui, né, um ano depois, né, e estive lá na nascente de si, sempre me ficou a impressão de que o Rio não está morto, cara. Eu sofri, eu senti, eu acompanhei, eu conversei com muita gente, eu vi tudo o que aconteceu, como todos nós vimos, mas, assim, é muito difícil acreditar que o Rio morre, cara. Eu não consigo acreditar que o Rio morre. E eu, assim, durante todo o tempo, e aconteceu uma coisa interessante, que quando eu subi, quando eu estava subindo, estava num longo período de seca. Então eu vi vários afluentes secos, absolutamente secos, né? Só tem o Vale do Rio e seco, né? Totalmente seco, né? Você passa numa ponte, você olha, mas não tem água embaixo, está seco, né? Aí, até que eu cheguei lá em cima, lá em Ressaquinha, né? Depois que eu passei por Mariana, eu fui subindo até chegar lá, depois voltei pelo Rio Piranga, né? Descendo ali. Enquanto isso, choveu. Teve um período de chuvas. Aí, cara, quando eu passava por aqueles mesmos afluentes, eles já estavam lindos, já estavam bonitos, já era aquele risão, sabe? Aí eu ficava pensando, pô, uma chuva, né? Que não foi uma chuva tão intensa, tão rápida, tão grande, a chuva até rápida. Eu sabia que muito daquela água que estava passando ali era água de enxurradas, água, né, que tinham descido e estava formando aquele leito ali, mas eram águas, eram rios vivos de novo, né? Que estavam levando águas novas, né? Então, assim, o tempo todo eu fiquei com essa impressão, que eu nunca, aliás, acho que eu nunca tinha falado isso para ninguém, acho que eu estou falando aqui para você e para vocês hoje. Mas nessa entrevista que eu vi com o Ailton Krenak, agora 2 ou 3 dias atrás, ele disse o seguinte: nós sonhamos que o Rio não está morto. Nós sabemos que, sabe, os povos originários têm muito aquela coisa da ancestralidade, né? Que é uma coisa que a gente perdeu um pouco, nós, né? A nossa civilização. Nós não temos mais aquele conceito de ancestralidade, aquele louvor, aquela fé, aquela crença na ancestralidade, né? E eles têm muito isso. Tanto os povos que vieram do continente africano trouxeram muito isso. A gente vê muito isso, né, nas falas deles, né, quanto os povos originários, né? E quando Ailton Krenak falou isso, que eles, entre eles, estão percebendo que o rio está sabe, se retornando, se retomando, sei lá, não sei exatamente qual a expressão que ele usou, mas, assim, foi um sentimento que eu também tive durante esse tempo todo, entendeu? A gente, sim. O Evo Morales teve um discurso muito famoso dele na ONU, né? Que ele falava uma série de questões, né, naquele auge da discussão da Bolívia, enfim, primeira vez país de maioria indígena governada por um presidente indígena, né? E era um discurso bastante interessante e ele terminava falando justamente isso, né? A, a Pachamama, né, a Mãe Terra, pode sobreviver sem a humanidade, mas a humanidade não pode sobreviver sem a Pachamama. Então, Exatamente. assim, o tempo de regeneração é muito, muito diferente, né? O tempo da natureza, inclusive, se ela precisar de suprimir
a humanidade chegar a um colapso, né, ela vai se recuperar, né? Ela vai dar um jeito, ela não vai acabar, a não ser que tenha, enfim, outros tempos geológicos, mas o nosso tempo aqui como humanidade, se a gente sumir, tudo bem, ela vai tal. Então, tipo assim, por exemplo, né, uma sacola plástica que você jogou, ela vai demorar 500 anos. Né? O primeiro plástico que você consumiu na sua vida, ele ainda está aí. Mas ele vai ser absorvido em algum momento. Só que 500 anos é muito tempo para a gente. Só que para a Terra, não estou dizendo que deve jogar, obviamente, ao contrário. Né? Nós estamos acabando com a condição da humanidade permanecer na Terra e de outros animais. Assim, né? Mas a Terra tem o seu ciclo, a sua regeneração. Não existe nada fora. A questão é que esse plástico passa por um processo que vai tirar elementos químicos debaixo da Terra, enfim, que vai criar uma parada que não é absolutamente insustentável, né? Então, assim, a humanidade está radicalizando, né, essa postura de separação entre, né, humanidade, entre natureza e cultura, né, essa separação do ser humano com a natureza, né, como coisas separadas, né? Que aí um pouco todos esses debates que vem acontecendo sobre o bem viver, né, sobre a decolonialidade, né, você fala também da ecologia profunda, né, quer dizer, a percepção de que o ser humano ele não é o dono do planeta, ele não é melhor que os outros, ele é parte de um sistema vivo, de um mega organismo vivo que é a Gaia, a Pachamama. Exatamente. Em vários lugares, né? Nós somos parte disso, né? A gente depende do equilíbrio ecológico. Exatamente. Parece tão óbvio, né? Mas assim, se for olhar para a sociedade, a gente está absolutamente fora da nossa sociedade, assim, né? Do rumo que eu estou tomando esse sistema capitalista. É óbvio em termos de pensamento, mas não é óbvio em termos de comportamento, né? Essa obviedade de pensamento, ela não corresponde na obviedade de comportamento. Pensa-se, talvez, né, alguns de nós, pensamos, mas não nos comportamos dessa forma, né? Então, eu acho que essas vozes que estão, né, você citou o Evo Morales, tem várias outras pessoas que a gente pode citar, mas a gente está percebendo que está um momento que essas vozes estão crescendo, né? Citei aqui o Ailton Krenak, e a gente pode citar várias outras lideranças de povos originários e de povos que vieram do continente africano, que têm esse conceito bem na formação deles, e essas vozes estão crescendo. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito, muito grave, mas também, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma força se chegando aí, que eu acho que é o que vai nos conduzir, entendeu? E é isso aí, eu acho que a gente tem que, muito rapidamente, alterar os nossos comportamentos. E aí, eu falei com você das leituras que eu fiz do André Gorzi, né? Que é uma leitura que estava muito presente quando eu fiz essa viagem pelo Rio Doce, e ele critica muito essa civilização do automóvel, esse nosso consumismo, e aí eu percebi, Vitor, e eu senti muito isso, muito fortemente, inclusive quando eu estava passando ali pela região da aldeia Krenak, pela região ali de Resplendor, Conselheiro Pena, subindo ali, um ano, né, estava se completando um ano do crime ecológico, e as locomotivas não paravam, cara, em nenhum momento, subindo e descendo, que eu fui o tempo todo margeando a estrada de ferro e o rio, né, o tempo todo próximo dos dois, né, vendo o rio ali minguando, né, e vendo as locomotivas subindo e descendo. Aí eu ficava pensando, se nós não pararmos de consumir, essas locomotivas não vão parar nunca, não vão reduzir nunca a velocidade delas e a quantidade de transporte que elas fazem, né? Somos nós que sustentamos isso aí. Então, eu acho que a gente tem que tomar essa atitude de mudar completamente, né? Aí é aí que eu penso que andar de bicicleta, para mim, sempre foi uma atitude política. Eu sempre andei de bicicleta, gosto, né, pelo prazer, pelas viagens, por tudo mais, mas eu tenho consciência de que é um comportamento político, é uma forma da gente se desviar, né, dessa sociedade
do automóvel, né? Dessa civilização do automóvel, né? Que, né, talvez seja né, a figura máxima desse nosso coisa de consumo, mas tem muitas outras coisas, né? Aí eu acho bacana. Eu gosto dessa conversa com você, porque além de você ser o jornalista que é e ser o amigo que é, você é um cara também, aí talvez você possa falar um pouco para a gente também da ROCA e desse movimento que vocês fazem, que eu acho que tem aí um gancho entre, entre, entre essas atitudes nossas aí, essas atitudes Cara, sociais. eu tenho pensado muito ultimamente sobre essa questão do lixo, né? A gente nem pensa mais em lixo, né? Em resíduos, né? Isso tem me incomodado bastante, né? Tentando, quer dizer, tem essa coisa da escala humana, nós individualmente o que nós podemos fazer, né? Que eu acho muito válido, né? Se você pensar o próprio vegetarianismo, né? Ele não transforma totalmente, mas se você pensar que, sei lá, milhões e milhões de pessoas não estão consumindo carne, isso tem um impacto mercadológico, né? Sim. É evidente, né? Não vamos dizer que não vai mudar totalmente, mas já gera um impacto de diminuir a demanda, né? O mesmo para tudo isso, lixo, né? Você fazer uma compostagem em casa, você separar o seu lixo e levar direto, descobrir isso para os catadores, né? Doar direto para a associação e não para a prefeitura, porque a prefeitura, por exemplo, se não tem coleta seletiva, você pode separar seu lixo, botar lá e esse lixo vai ser aterrado, vai ser enterrado, quer dizer, plástico, todo esse monte de porcaria, né? Então, assim, mas aí entra também o espaço da responsabilização, né? A gente não pode também botar tudo nas costas do ser individual, que é a gente que precisa ir no supermercado e comprar uma coisa e é tudo de plástico. Enfim, claro que essa mudança de mentalidade, ela tensiona o mercado, de fato, ela cria. Sim. Mas tem que haver uma responsabilização dessas empresas, né? Dessas grandes empresas, uma logística reversa, né? Elas não têm responsabilidade nenhuma. O companheiro estava me falando outro dia da Heineken, né? Eu não gosto de tomar uma Heineken, né? Tal, ali, de vidrinho, aquele long neck, mas para onde vai essa Heineken? Não tem... A empresa deveria ser responsável por levar de volta, né? Porque as garrafas grandes ainda têm isso aí, né? Os bares, eles tomam aí, tipo assim, tem uma logística, né? Que ela vai ser reaproveitada, vai voltar. Nesse caso não tem, várias outras coisas não tem, quer dizer, eles não têm autoridade nenhuma sobre o plástico, que é super contaminante, enfim. E aí eu tô falando isso porque, tipo assim, a minha relação com a agroecologia, com plantio, com essa ideia de plantar, né? Sendo que muitos de nós viemos do campo, né? Ou nossos pais, avós, né? Vieram do campo, tiveram essa prática. E tem vários benefícios, né? Não só de ter uma alimentação saudável, de cultivar o seu próprio alimento sem usar veneno, mas assim, de relações boas, né? De outras conexões diferentes dessa tanta coisa de internet que a gente poder estar ali com as plantas, estar em relação com a natureza. Então tem vários pontos e assim, quando você começa a pensar e perceber também a complexidade que é o trabalho agrícola, né? Minha admiração muito grande para os agricultores, né? Muitos deles não têm instrução formal, tem pouca instrução formal, mas tem uma sabedoria que é absurda, né? Porque você fazer uma agricultura, ainda mais agricultura que a gente chama agroecológica, orgânica, enfim, que diferencia da chamada agricultura convencional, que eu tenho chamado de agricultura não convencional, inconveniente, né? Porque se convencionou fazer isso, não, mas é totalmente equivocado. Mas assim, geografia, física, biologia, tudo está aplicado ali, né? Matemática, no fazer do campo, assim. E aí você começa a perceber, quando você se aproxima da planta, a dinâmica do nosso ecossistema, né? Como é que funciona isso? Como é que é essa origem da vida, né? A decomposição, a semente, o nascimento. E aí você vê que está tudo muito conectado. Eu acho que E aí nas minhas viagens assim pela América Latina, cada vez que eu ia, eu lembro que eu voltava com uma coisa que eu falava, cara, esse é o meu aprendizado. Assim. O primeiro teve muito a ver com isso do cosmos, da Pachamama, de perceber a visão holística dos povos originários, né? De várias etnias que eu estou falando, como é que sempre convergia a um cuidado do todo e que a fala nunca era para nós, nunca, raramente, não me lembro de ter visto essa fala. O cuidado da Terra não é para nós, é para o todo, é para o planeta, para os seres humanos todos e para o planeta em geral, porque é o planeta que se cuida, não é... E esse conceito que nós não temos, né? Nem cuidar para a gente, porque a gente precisa de uma água limpa. Tem que cuidar porque a água limpa é vital para todas essas formações. E aí
eu falo muito isso, eu sou, primeiro, antes de pensar as ideologias políticas e tal, o que me leva à ação política é um grande amor pela diversidade, né? Pela diversidade natural, pela diversidade humana. Eu acho também, a humanidade eu acho fabulosa, apesar de todos os pesares. E o sistema capitalista ele vai justamente minar isso aí, ele vai entrar ali para criar grandes escalas, para produzir grandes coisas e para que as pessoas consumam a mesma coisa e vão destruir o planeta sem preocupar em nada com o equilíbrio ecológico, assim, né? Não que o sistema capitalista seja o único que, né? A gente pode sair do capitalismo e continuar provocando destruição, né? Não é a saída dele, mas, assim, ele é um sistema que está aí que está dando muito errado, né? Porque falar que o capitalismo deu certo, desculpa, né? Não tem muito cabimento, na minha opinião, né? A gente está com uma destruição massiva. Temos avanços também, mas assim, temos muitos problemas que tornam a longo prazo sustentável, né, a vida humana no planeta. Não sei se Mas, viagem. não, tranquilo, mas é por aí mesmo. Eu acho que, assim, eu insisto que eu acho que uma atitude anticapitalista, mesmo que ela seja individual, ela é muito proveitosa, entendeu? Então, acho que a gente tem que começar a ter atitudes anticapitalistas, né? Além do discurso, além, né, de toda a movimentação coletiva que a gente faça, a gente tem que começar a tomar atitudes anticapitalistas, por menores que sejam, porque se assim, quem detém o poder somos nós, né? Porque nós que consumimos, nós que levamos o recurso e nós que trabalhamos, né? Nós temos a força de trabalho e nós temos a capacidade de consumo. Então, a gente pode, com certeza, reduzir o nosso consumo. O Papa Francisco fala em conversão ecológica. Tem que haver uma conversão ecológica. Então, eu acho que o Papa Francisco assim, eu não sou religioso, posso falar isso com muita tranquilidade, mas acho a grande liderança mundial, né, do momento que está levando mesmo assim, com bastante rigor, né, com bastante força, com bastante vontade, é ele. Então, eu acho que essa coisa da conversão ecológica, dessa atitude radical contra o capitalismo, acho que a gente precisa, radical no sentido de comportamento, no sentido de não vou consumir, né? Ou vou reduzir meu consumo, porque talvez a gente não possa, talvez não, com certeza a gente não pode fazer uma grande alteração social instantânea, mas a gente pode começar a ter atitudes que vão incomodar o capitalismo, né? Se a gente começar a consumir menos, se a gente começar a ter mais consciência do que a gente consome, qual a origem disso, de onde isso vem, o que isso provoca, né? Se a gente começar a colocar isso, né, na nossa mente, na nossa consciência, já é um caminho para a gente chegar lá, eu acredito. O Pepe Mujica tem muito também essa visão mais filosófica, né, de enfrentamento Sim, dessa outra grande figura. na mercadoria e tal. E tem uma frase que, se eu não me engano, ela é daquela época não da Eco 92, acho que é do encontro anterior ainda, mas que tem muito a ver também, que eu acho, com a cosmovisão dos povos originários, né, que diz que a terra nós não herdamos dos nossos ancestrais, nós pegamos emprestados dos nossos, como é que fala, dos nossos descendentes, né, nossos filhos, nossos netos, né, nós Isso. pegamos emprestado, tem a responsabilidade de devolver ela, não é? Quer dizer, existe esse Exatamente. legado, né, de uma galera que cuidou, e nas comunidades são muito mais forte, né, quer dizer, são territórios que ainda estão aí preservados, em equilíbrio ecológico, com pessoas coabitando, né, com outros animais e com outras plantas, e que estão sendo cada vez ameaçados, porque o capitalismo tem essa lógica. Qual que é a lógica da exploração, né, do extrativismo? Nós vamos primeiro onde é mais fácil, né? Onde for mais fácil tirar a comunidade, onde tiver menos comunidade, onde tiver o ouro ou o minério mais explícito e mais fácil de cavar, é ali que nós vamos. Então, esses territórios vão acabando, essa mineração vai esgotando, porque o planeta não recompõe Isso. E e aí foi eles isso que são os aconteceu. territórios que ficaram, que é o que nós vivemos, ou seja, essa luta entre as comunidades tradicionais e a mineração, ela vai se acirrar, porque agora eles estão vendo que o que sobrou, onde tem, está lá dentro, porque os caras seguraram, porque os caras conservaram, porque os territórios estão conservados. E aí que o Bolsonaro quer abrir esses territórios para mineração, porque eles entendem que A faz gente sentido você ter um rio sagrado, né? O valor do sagrado não existe nessa civilização, né? Existe dentro de uma construção de cimento lá, que, né?
enfim, não estou querendo É. desprezar, dizendo assim. Eu acho que a gente recuperar essa coisa aí da ancestralidade, né, é uma coisa que realmente não está presente no nossa convivência, no nosso pensamento, na nossa filosofia, no nosso comportamento. É uma coisa que a gente pode começar a pensar mais e recuperar mais. E está muito presente nesses discursos, né, que a gente citou aqui agora, que a gente tem citado, né, como do Krenak, como do Evo Morales, e como outros povos originários que estão por aqui, e também os que nos trouxeram do continente africano, também das várias culturas de lá, sempre teve presente essa coisa da terra, do ancestral, né, do cuidado, né, isso aí é uma coisa que a gente pode retomar com certeza. Vou só trazer uma coisa, já que a gente está falando de bicicleta aqui, eu lembrei agora, participei recente de um curso que falou das bicimáquinas, cara, que eu acho que é um negócio muito interessante também, porque entra nessa coisa da bike, do pedalar, só que as primeiras foram desenvolvidas em comunidades maias, ali no México, né? No México e na Guatemala, né? Na verdade, na Guatemala que começa. Para moer comunidades que não tinham acesso à energia elétrica e tal, para moer o milho, né? Que o milho é o tá. fazer a milho, assim. Então eles criaram máquinas onde você pedalava e o milho fazia, né, rodar ali a parada e moer o milho. Aí hoje tem máquina de lavar, tem liquidificador, você consegue mover para bicicleta, quer dizer, gerando a própria energia. Que legal, cara, que bacana. De energia elétrica, que também tem um impacto. Então, é legal pensar também todas essas dimensões do pedal. Pode te levar longe, pode também te ajudar. Então, a gente precisa dessas tecnologias que possam... Obviamente, não precisa dar conta de tudo, né? Mas você pode usar várias tecnologias para você reduzir o seu consumo, mas é como eu falo, é essa mudança de consciência, que ela é individual e é coletiva, e a ação política, né, individual e coletiva, coordenadas, que vão ajudar, de um lado, a reduzir esse consumo, de outro, a pressionar para que as autoridades e as empresas, né, modifiquem esses absurdos que existem. Mas é isso, Vitor. Eu acho que está bacana, né? Eu acho que a gente está num tempo já legal do nosso bate-papo. Acho que podemos ir caminhando aqui para o final, né? Lembrando, né, que 5 anos dessa tragédia, né, ecológica, e há muito que ser feito, né? E a gente vai continuar aqui. A ideia do canal é começar a trazer as informações dessas viagens que eu já tenho feito, né? E trazer sempre algum convidado para esse bate-papo, como é o seu caso hoje, né? Explorando o jornalista e o ativista Vitor Taveira aqui no nosso canal. Agora, só para terminar, eu queria que você falasse talvez um pouco do seu livro, o poema Pequenos Poemas Pedestres. Os Pequenos Poemas Pedestres. Esse livro é fantástico, já dei ele de presente, já emprestei o meu. É uma síntese, são poemas muito curtos e muito profundos, né? Eu gosto muito desse tipo de escrita. Eu escrevo os haikai também, para poder sintetizar. Legal. Os Pequenos Poemas Pedestres são poemas que eu escrevi já pensando na viagem. Eu escrevi esses poemas antes de viajar. Quando eu viajei pelo Rio Doce, em 2016, esse livro já estava pronto, mas não tinha sido lançado ainda. Eu lancei ele em 2017, imediatamente antes da minha viagem pelo Rio São Francisco. Mas são poemas que eu comecei a escrever quando eu comecei a pensar nessas viagens. O sentimento de liberdade, o sentimento de estar saindo do ambiente burguês, né, que a gente vive. Então, esses poemas foram escritos com esse sentimento. Então, é um livro também que eu gosto, que eu acho bacana, e fico feliz de saber que você gosta também dele. Tem uma leiturinha para a gente aí, não? Seleciona um... Opa, vamos lá. Não tinha pensado, não. Você me pegou de surpresa. Mas vamos ver aqui rapidinho. Tem um poema que eu gosto que se chama Bagagem. São todos poemas muito curtos, né? Bagagem também é um poema curto. Leve o que não pese, leve o que seja leve, o seu olhar sedento de paisagens e os seus pés urgentes de viagens. Nossa,
Esse é o Eu, bagagem. eu tô, cara, com essa pandemia, eu tô assim, ó, explodindo para viajar, de vontade. Então, o momento de ficar quietinho e preparando, né? A É, viagem tá na cabeça, tá no imaginário, para quando seja mais é, seguro, a gente vamos pensar aí. É, faz um pedal aí também juntos. legal. E aí vamos manter essa ideia aqui do canal com esse objetivo. Então, vou te chamar outras vezes para a gente conversar sobre outras viagens, sobre outros momentos, inclusive dessa mesma viagem pelo Rio Doce. A gente focou hoje mais nessa chegada da Mariana, né, que eu estava lá quando se completou um ano do crime ecológico, e hoje, né, que esse programa está indo ao ar, dia 5 de novembro de 2020, completam-se 5 anos. Então, a gente focou mais aí. Mas essa mesma viagem do Rio Doce tem outras coisas bacanas para a gente conversar, desde lá da Nascente até a Foz, a gente pode trocar alguma ideia. A viagem pelo Rio São Francisco e as viagens que eu já fiz aqui pelo estado e continuo fazendo, né? Então, a ideia do canal é ficar, de vez em quando, trocando, periodicamente, talvez uma ou duas vezes por mês, a gente lançar mais um episódio com mais alguns trechos, alguns momentos dessas viagens. Fica aguardando as dicas aí também, para a gente botar. Beleza. Vou te chamar mais vezes. Depois você ensinar um pouco como é que é para os próximos capítulos, como é que era a sua bicicleta, como é que você botava as coisas, que são coisas muito práticas para quem quer começar a viajar. Eu acho que podem ser Legal. legais. Eu não sou o melhor conselheiro, não, tá? Porque eu sou bem desorganizadinho, mas. Mas é muito bom quando você vai desorganizada que surgem os perrengues, né? E os perrengues Eu momentos tenho. ápices, né? De tristezas e de alegrias, porque no perrengue sempre tem alguém que salva e te leva para uma outra experiência que você não esperava, justamente que você precisou pedir É, ajuda. E tal. eu Faz tenho uma parte. desculpa. Eu tenho uma desculpa que eu uso sempre, que é o seguinte: eu não sou um bom planejador, eu tenho certeza absoluta disso, né? Então, eu digo que eu tenho um relacionamento muito bom com o acaso. O acaso sempre me trata muito bem. Eu deixo as coisas por conta do acaso e o acaso é extremamente bondoso comigo. Faz com que tudo ocorra muito legal. Assim. Tipo assim, vou viajar pelo Rio Doce, eu sei onde é a nascente e sei onde é a foz. E para mim isso é bastante. Eu vou chegar na nascente e vou descer até a foz seguindo o rio. E as coisas vão acontecendo de acordo com o que o acaso determina, né? O acaso sempre é muito bondoso comigo. Então, Não eu sei se você costumo... conhece a frase se não me engano, é do Antônio Machado, Hum. que é um poema que fala: Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Exatamente. Você sabe o Mas, começo, você sabe o final. como é que é? Você Desculpa. sabe o começo, mas você nunca sabe o É, final. exatamente. É. Eu acho que a gente, assim, eu costumo dizer que, por melhor planejador que o cara seja, ele pode ser o bambambam, bam, bam, o melhor, aquele que já ganhou não sei quantos prêmios, que sabe planejar tudo. O dia que ele for para a estrada sozinho com a bicicleta, ele pode ser o melhor planejador do mundo, que se ele não tiver um bom relacionamento com a casa, ele vai se dar mal. Entendeu? Por mais que ele planeje, se ele não tiver uma convivência muito amistosa com o acaso, ele vai se lascar. Então, eu prefiro, já que eu não sou um bom planejador, ter esse relacionamento de muita amizade com o acaso e contar com a bondade. Sabe receber, né, os momentos e acontecimentos da melhor maneira possível. Né? Exatamente. Ter o olhar adequado e não o desespero, mas o olhar adequado para o que está acontecendo, para o que está se colocando na sua frente, como você vai resolver essas questões. Né? Exatamente. É Isso isso é muito mesmo. legal, porque isso te aproxima das pessoas, né? Os momentos difíceis te Sim, aproximam sim. das pessoas. Rapaz, é impressionante. Eu já sei disso há muito tempo, mas é sempre bom dizer. Rapaz, o quanto as pessoas, todas, a grande maioria, são bondosas, são atenciosas, sabe? São amistosas. Bicho, qualquer lugar que você chega, você vai encontrar alguém para te dar uma força, para resolver um problema para você, para te ajudar. É impressionante, cara. Eu E acredito o cara muito nisso. viajando de bicicleta lança uma solidariedade. Né? Sempre que eu vejo alguém de bicicleta viajando, eu vou lá trocar uma ideia. Às vezes o cara É tá legal, precisando de alguma muito, coisa para muito bacana. completar a viagem, eu vou lá e ajudo. Trocar uma ideia. Beleza, Vitor. Acho que está bacana então, né? Eu acho que tá legal. Vou convidar as pessoas que estão nos vendo para se inscreverem no canal e manifestarem, né? Isso, exatamente.
fazer alguns comentários, né? Que isso é sempre bom, né? E a gente vai tentar manter o canal aqui, esses bate-papos. Mandar umas Sempre. dúvidas aí para os próximos episódios, né, também. Como é que é? Desculpa? Mandar umas perguntas e dúvidas Ah, para sim. desenvolver nos próximos episódios, fazer aquela interação. Legal, ótimo. É isso mesmo. Então tá aí, agradecer o Renato, né, que é o nosso apoio aí técnico, né? E é o André que vai fazer a edição ainda para a gente. O André é meu filho e o Renato meu amigo, nosso amigo, né? E vamos marcar aí mais conversas e mais encontros. Valeu, brigadão.